Vamos lá, pessoal, bloco 20 já, né? Já temos 20 blocos e aqui a gente vai conversar sobre salário e maternidade. Salário e maternidade, lá na Lei 8.213, está entre os artigos 71 a 73, mas apesar de serem poucos artigos, tem muita ramificação, tem muito parágrafo e tem umas variações dos artigos, como o 71A, o artigo 71A. Então, no artigo 71, deixa claro que o salário maternidade é devido à segurada da Previdência durante 120 dias. E no 71A, que ao segurado ou segurada da Previdência que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido ao salário maternidade pelo período também de 120 dias. Antigamente, antes de 2013, existia uma escala, né, que quanto mais jovem a criança que estava sendo adotada, crianças de até 1 ano, crianças de até 2 anos, crianças de até 5 anos, enfim, tinha uma tabelinha que aí era tempos diferentes, né? Isso acabou e é sempre 120 dias agora qualquer adoção de idade de criança de qualquer idade. Então, ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e o disposto no 71B, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a regime próprio. Então, ocorreu a adoção. Mas a mãe biológica tinha recebido salário maternidade. Não tem problema, né? Ressalvado esse recebimento, vai poder receber salário maternidade sim devido à adoção. Agora, não poderá os dois adotantes receber, né? Seja uma adoção casal homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, não importa. Aquele casal fez a adoção, apenas um deles poderá receber o salário maternidade. Mesmo que um seja do regime geral e o outro seja do regime próprio, sim. Mesmo assim, apenas um pode receber o salário maternidade. Lá no artigo 71B, traz a possibilidade que durante muito tempo ficou conhecido como o salário maternidade do homem. Por quê? No caso de falecimento da segurada ou do segurado, que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono. Vamos traduzir. Então, segurado ou segurada deu entrada no salário maternidade. Salário maternidade 120 dias. Aí já tinha recebido, digamos, 30 dias e infelizmente faleceu. Seu companheiro vai poder receber os outros 90 dias restantes. Mas esse companheiro tem que ter qualidade de segurado. Mas o meu companheiro nunca trabalhou, não é de forma alguma segurado da Previdência. Não, então ele não vai fazer jus. Pode receber o salário maternidade devido ao falecimento do segurado que estava recebendo o salário maternidade. Esse companheiro tem que ser segurado da Previdência. Tanto para receber o que faltava, como para receber no sentido de dar entrada, né? Nesse primeiro exemplo, a pessoa, digamos, teve o filho e aí recebeu o salário maternidade por 30 dias e depois veio a falecer. Aí o seu companheiro vai receber por 90 dias. Agora, pode acontecer de, infelizmente, a mãe falecer no parto. Então, o pai ali, companheiro, cônjuge, vai fazer o requerimento do salário maternidade desde o começo, né? Para receber 120 dias. Mas ele tem que ter a qualidade de segurado da Previdência Social. O pagamento, né? O pagamento do benefício de que trata esse artigo 71B tem que ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Então, se ela estava recebendo, já tinha recebido 30 dias, falta 90, ele tem que fazer o requerimento dentro
desses 120 dias, dentro do período que o salário maternidade seria concedido. E claro que esse pai, esse companheiro, cônjuge, ele tem que ficar com a criança, né? O finalzinho do caput do artigo 71b deixa claro que cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha qualidade de segurado. Agora, se o filho vier a falecer, lógico que ele não vai ter direito, e se ele abandonar esse filho, ele também não vai ter direito. Infelizmente, acontece de a mãe faleceu, aí quem fica com o filho, quem fica cuidando da criança, do recém-nascido, é a avó. Digamos que é a mãe de quem morreu, né? No caso, a avó da criança. E aí o pai vai lá e faz o requerimento do salário maternidade, porque ainda faltava 90 dias, ou seja, os 120 dias mesmo, já que, digamos, ela pode ter falecido no parto. Tá errado. Esse pai não tem direito a receber se ele abandonou a criança, né? Aí, claro, a questão aqui de abandonar, porque ele pode estar dando toda a assistência, está indo toda hora lá morar, cuidar da criança, e a criança fica com a avó só enquanto ele está trabalhando. É outra história, né? É outra história. Mas quando abandona, aí ele não tem direito a receber. E claro, quando ele está trabalhando, em outro momento, porque enquanto estiver recebendo o salário maternidade, ele deve se afastar da sua atividade laboral. É um requisito essencial, porque ele tem que estar priorizando cuidar da criança. O benefício de que trata o caput, né, será pago diretamente pela Previdência, então, caso de adoção sempre é pago pela Previdência, durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário maternidade originário, tá? E aí, esse artigo, né, também se aplica ao segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. É muito comum perguntarem, mas eu posso dar entrada no salário maternidade a partir de que momento, quando eu estou adotando? Quando você recebe a sentença, né, do juiz de adoção, o termo de guarda para fins de adoção, e você também pode requerer quando você já for realizar a nova certidão, quando for no cartório fazer a nova certidão de nascimento daquele seu filho adotivo. Então, pode ser a sentença judicial, o termo judicial de guarda para fins de adoção e a certidão de nascimento também, quando dá realização de fazer a certidão de nascimento daquele filho adotivo no cartório. Ok? E aí o artigo 71C fala exatamente do que a gente abordou, que a percepção do salário maternidade, inclusive o previsto no 71B, qual é o 71B? É aquele salário maternidade para o cônjuge sobrevivente, porque o outro faleceu. Está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada sob pena de suspensão do benefício. Então, tem que se afastar do trabalho para poder estar recebendo salário maternidade. Voltou a trabalhar, continuou a trabalhar, o benefício fica suspenso. Então, tem que parar de trabalhar para receber o salário maternidade. E o memorando circular número 13, de 13 de abril de 2017, é o que se chama de possibilidade de transferir contribuições concomitantes com o salário maternidade do NIT para o ADA, que é uma área de acerto de recolhimento, né? Uma área de descarte de acerto de recolhimento. Porque, muitas vezes, o contribuinte individual é quem mais comete esse pequeno erro, porque ele tem aquela ideia de que tem que sempre ficar pagando, que não pode parar de pagar a Previdência. Então, a contribuinte individual deu entrada no salário maternidade, mas ela, o esposo, o seu contador, enfim, por algum motivo continuaram pagando as GPS, e aí não pode, porque é necessário o afastamento da atividade laboral, e quando você paga, o sistema entende que você está trabalhando. Então, não pode, o benefício fica suspenso. E aí, como é que resolve? Você pode transferir as competências concomitantes do NIT para o ADA. Só que tem um detalhe que muita gente também erra. Não precisa eu transferir as competências, digamos, quebradas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a criança nasceu em 10 de maio.
Então, aqui no nosso exemplo aqui hipotético, vai receber salário maternidade 10 de junho, 10 de julho, 10 de agosto. Vamos dizer que vai receber até 10 de setembro, um exemplo. Então, se vai receber até dia 10 de setembro, e aí continua pagando, pagou o mês de maio, pagou o mês de junho, de julho, de agosto, pagou o mês de setembro, pagou esses meses tudinho. Aí chega o comunicado que, não deveria ter pago, tem que fazer acerto, transferir do NIT para o ADA. A pergunta é, precisa eu transferir maio e preciso transferir setembro? Em regra, os meses de início e fim, você não precisa transferir essas competências, não precisa retirar essas competências do seu CNIS. Por quê? Veja bem, se a criança nasceu dia 10 de maio, não tem problema nenhum eu ter recolhido a competência de maio, porque subentende-se que eu trabalhei do dia 1 ao dia 9. Só dia 10 de maio que a criança nasceu. E como não existe contribuição menor que o salário mínimo, então eu contribuo como se fosse o mês cheio mesmo. Então eu não preciso fazer a transferência do NIT para o ADA, eu não preciso colocar essa competência aqui, nesse anexo aqui do memorando, para eu transferir a competência de maio do NIT para o ADA. Do mesmo jeito que, digamos que se o meu benefício vai encerrar dia 10 de setembro e eu paguei a competência de setembro, eu também não preciso transferir a competência de setembro. Porque subentende-se que eu trabalhei do dia 11 até o dia 30 de setembro. Então, eu não preciso transferir as competências de maio e de setembro. Eu só preciso transferir as competências de junho, julho e agosto. Essas, ok, estão concomitantes com o salário maternidade, porque o mês inteiro eu não trabalhei. Então, essa contribuição está indevida, então eu pego e preencho aqui esse formulário, e aí você, advogado, previdenciarista, que já está craque na prática administrativa previdenciária, pegou o cliente, fez a leitura do CNIS, já junta logo essa declaração de interrupção da atividade laboral remunerada para fins de requerimento do salário maternidade, que é o anexo do memorando circular número 13, de 13 de abril de 2017, já junta aí essa declaração para que o servidor já faça o acerto de retirar do CNIS essas contribuições totalmente concomitantes de mês inteiro e colocar no ADA, beleza? Outros pontos de destaque do salário maternidade. O doméstico, o empregado do MEI e o próprio MEI, né, porque é um contribuinte individual, e o avulso recebem o salário maternidade diretamente da Previdência Social. Já o empregado, como é que acontece? O empregado, a empregada, ela fica lá 120 dias em casa e recebendo o salário normalmente, né? Porque a empresa fica pagando o salário dela normalmente e fazendo compensação quando vai pagar as suas guias, as suas cotas patronais, as suas obrigações previdenciárias, aí faz a compensação lá, certo? Então, é muito comum, por incrível que pareça, chegar pessoas lá nas agências da Previdência e dizer assim, quero dar entrada no meu salário maternidade. E aí, mas você nesse período aqui estava empregada, a empresa não lhe pagou? E aí a pessoa diz, não, a empresa não me pagou não. Mas você não ficou 4 meses em casa, né, 120 dias em casa? A pessoa diz, não, realmente eu fiquei em casa. E a empresa não lhe ficou pagando o seu salário não? E aí a pessoa diz, sim, a empresa ficou pagando meu salário, mas ali é o meu salário. Eu vim aqui fazer o requerimento, foi do salário maternidade, que é o do meu menino. Né? As pessoas fazem essa confusão, isso é muito comum. Mas isso aí que a empresa pagou foi o salário maternidade. Porque a empresa só paga salário quando você trabalha. Como é que você ficou 120 dias em casa e a empresa vai ficar pagando seu salário? Não faz sentido. Isso aí é o salário maternidade. Ok? E existe a carência de 10 meses, né, para o contribuinte individual, para o facultativo, e o segurado especial tem que comprovar no mínimo 10 meses de efetivo exercício da atividade rural anterior ao fato gerador, que é o parto, né? Que é o parto. Já avulso doméstico e empregado não tem carência. Ou seja, uma empresa pode contratar uma mulher com 8 meses de grávida, ela já está grávida de 8 meses? Pode. E aí, com 1 mês, ela já vai ter direito ao salário maternidade? Sim. E o empregado doméstico também? Sim. Então, um empregador doméstico pode contratar uma empregada doméstica que ela já está lá grávida de 8 meses e ela vai fazer jus ao
salário maternidade, não tem carência. Essa carência de 10 meses é apenas para contribuinte individual, facultativo e segurado especial que deve comprovar 10 meses de efetivo exercício da atividade rural anteriores ao fato gerador, que é o parto. Então, períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais 2 semanas, né? Em casos de complicações da gravidez, pode-se solicitar períodos de repouso anterior e posterior de 2 semanas, né? Mas o que muitas vezes acontece é que a gestante, quando tem complicações anterior ao parto, é muito comum que ela venha a requerer o benefício por incapacidade temporária e fica recebendo ali o antigo auxílio-doença até a data do parto, quando a criança nasce, aí para o auxílio-doença e começa o salário maternidade. O aborto não criminoso, a segurada vai ter direito ao salário maternidade correspondente a 2 semanas, tem que apresentar o atestado médico comprovando que o aborto não foi criminoso. Em caso de gêmeos, né, a criança, a mulher, o casal teve gêmeos, teve trigêmeos, ou então adotou mais de uma criança, adotou 2 crianças, 3 crianças, né, de forma simultânea, fez ali uma adoção de mais crianças. Essas situações também geram apenas um salário maternidade, certo? Muitas vezes também as pessoas pensam que vão receber 2, 3 salários maternidade que seja pela quantidade de filhos. Não, é pelo fato gerador, parto ou adoção. Então é apenas um salário maternidade. Cota é o salário família. Aqui é o benefício pelo fato gerador, ok? A empregada e contribuinte individual pode receber pelas 2 atividades limitado ao teto. Essa é uma dúvida muito, mas muito comum e também é uma situação que muita gente deixa de receber o benefício previdenciário porque não tem a informação, né? Então, imagine que a pessoa, que a segurada, ela é empregada, trabalha numa determinada empresa. E ela também é contribuinte individual, né? Ela mesma paga ali a sua GPS, a sua guia ali de pagamento da Previdência. E aí ela tem direito a receber 2 salários maternidade? Sim, limitado ao teto, ok? Limitado ao teto. Então, se ela trabalha lá numa empresa e digamos que o salário dela é de R$ 3.500, ela vai passar 120 dias em casa e a empresa vai continuar pagando ela, porque isso aí é o salário maternidade. E ela contribuía para a Previdência no valor de um salário mínimo. Lá na empresa, R$ 3.500. Como contribuinte individual, salário mínimo, somos 2. Está até o teto? Sim. Então ela vai receber. Então pode requerer o salário maternidade até o limite do teto. Esse recebimento até o limite do teto é quando você faz o requerimento de um segundo salário maternidade. Agora, por exemplo, digamos que ela é empregada e ela recebe lá R$ 8.000 de salário. Aí ela também contribui, essa segurada também contribui como contribuinte individual. Ela vai poder requerer? Bom, ela até pode requerer, mas não será concedido, porque ela já recebe valor de salário maternidade superior ao teto. Então ela só recebe um segundo salário maternidade, digamos assim, um salário maternidade como contribuinte individual limitado ao teto, ok? E importante destacar que o salário maternidade não acumula com auxílio-doença. Até a gente falou rapidamente ali no ponto anterior que o salário maternidade não acumula com auxílio-doença. Então, é muito comum o seguinte, ó, a mulher está gestante, está com complicações e aí é encaminhada para benefício por incapacidade temporária e realmente, digamos que ela tem uma enfermidade séria. Então, digamos que em janeiro essa segurada passou por uma perícia médica e recebeu comprovar a incapacidade, né?
e foi concedido um auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária, até o dia 31 de dezembro. Até o dia 31 de dezembro. Ela já estava grávida. Ou mesmo que não tivesse. Mas aí, quando é em maio, a criança nasce. Ou digamos que ela nem tivesse grávida, né? Digamos que ela engravidou após a concessão desse auxílio-doença. Digamos que ela engravidou no final de janeiro. E aí a criança foi nascer em outubro. Tanto faz. A criança nasceu em maio porque ela já fez o auxílio-doença, a perícia de auxílio-doença, de benefício por incapacidade temporária, já grávida. É uma situação. Ou então ela fez a perícia não estando grávida ainda. Tanto faz. A criança nasceu em maio porque ela fez a perícia já grávida. Ou a criança nasceu em outubro porque ela até engravidou após essa perícia. Tanto faz. O que é que vai acontecer? Quando a criança nascer, aí ela deve comunicar a Previdência para interromper o auxílio-doença e aí ela vai dar entrada no salário-maternidade. Ela vai parar, suspender o auxílio-doença para receber o salário-maternidade. Se o salário-maternidade termina antes da DCB do auxílio-doença, terminou o salário-maternidade, o auxílio-doença volta, o benefício por incapacidade temporária. Ele não estava lá com DCB para 31 de dezembro, então ele volta. Agora, se quando acabou o salário-maternidade, o auxílio-doença já tinha acabado também, porque o salário-maternidade, digamos, acabou só em janeiro de 2022. Aí ela vai ter que requerer uma nova perícia para comprovar que ainda está com a incapacidade. O que é que muitas vezes acontece? Já vi muito esse erro. Pensar assim, ah não, eu estou com auxílio-doença até 31 de dezembro e eu tenho 5 anos para requerer o salário-maternidade. Então eu vou deixar para requerer só ano que vem. Ou então eu vou deixar para requerer só em 2023. Vou deixar para requerer quando eu estiver precisando. Não funciona assim. Não é assim. Porque quando o salário-maternidade for ser concedido, mas eu estou recebendo o salário-maternidade em 2022 e o auxílio-doença foi em 2021. Mas o salário-maternidade vai ser pago ali, 120 dias a contar do parto. E nesses 120 dias a contar do parto, já recebeu auxílio-doença. É importante, parece lógico e óbvio, mas gera muita confusão com muitas pessoas, para muita gente. Então, a não acumulação com o auxílio-doença não é a questão de você só, não pode receber os dois ali ao mesmo tempo. Professor, mas a minha cliente recebeu o auxílio-doença em 2021 e o salário-maternidade ela está requerendo em 2022. Mas o período que vai ser pago, que seria pago de salário-maternidade, já foi pago de auxílio-doença, então não receberás. Né? Não receberás. Ok? Agora, o salário-maternidade pode acumular com a aposentadoria? Sim, para quem se aposentou, porém voltou à atividade ou continuou em atividade. Então a pessoa já está aposentada, mas está trabalhando e aí adota ou de fato vem a ter um bebê, né? Via normal, parto mesmo, tem direito. Tem direito porque a sua aposentadoria, óbvio, é porque está aposentado. E o salário-maternidade é substitutivo de salário. Então vai receber porque é o seu salário. O empregado, ele fica 120 dias em casa, né? Descansando, cuidando da criança e continua recebendo o seu salário normalmente. Então faz jus porque é a questão mesmo de ser substituto de salário. Então não tem problema nenhum o aposentado que adota, o aposentado que vem a ter um parto, ele receber salário-maternidade concomitante com a aposentadoria, porque é como se ele estivesse recebendo salário concomitante com a aposentadoria e isso não é vedado. Agora, um ponto de destaque também importante do salário-maternidade é que até setembro de 2017 só era pago salário-maternidade para funcionárias que eram demitidas por justa causa. Até porque a empresa, em regra, não pode fazer demissão de gestante. Está lá na proteção lá do ADCT, né? Atos de disposições transitórias da Constituição. Então, a empresa não deve desligar uma gestante. E até setembro de 2017,
Por causa disso, a gestante, a assegurada, quando ia lá requerer o salário maternidade, e ela era uma empregada que foi demitida de forma errada, de forma proibida, digamos assim, tinha um código de indeferimento específico no INSS que era pagamento de obrigação do empregador, né? Era mais ou menos isso que dizia o código lá de indeferimento, né? INSS não é responsável por este pagamento. O pagamento é de responsabilidade do empregador. Porém, houve uma ação civil pública e a partir de setembro de 2017, mesmo a pessoa, mesmo a segurada, sendo demitida grávida, ela pode vir a requerer o salário maternidade na Previdência. Agora, claro, com o devido cuidado, assim. Ela foi demitida grávida, está errado. Aí ela entrou com uma ação trabalhista e na ação trabalhista ela recebeu o valor correspondente ao salário maternidade, o valor correspondente ao período de estabilidade que ela não poderia ter sido demitida. Aí ela pode vir requerer salário maternidade do INSS? Aí não, porque aí ela vai estar recebendo 2 vezes, né? O entendimento da ação civil pública foi que, assim, seria injusto essa segurada não receber o salário maternidade por uma falha da empresa, por uma falha do empregador. Digamos que a empresa quebrou, que a empresa fechou as portas, que os sócios são todos insolventes, enfim, não tem como ela receber o salário maternidade daquela empresa, aí para ela não ser duplamente prejudicada, aí o governo, a Previdência vai lá e paga, né, o salário maternidade dela, independente de como se deu a rescisão, porque antes só pagava se ela fosse desligada por justa causa, mas aí se paga agora de toda forma. Mas aí, em vez de deixar a situação só assim, então só comprovado essas situações vai ser pago, não. Abriu geral, então não importa como foi demitida, por que foi demitida, vai fazer jus ao salário maternidade na Previdência. Pedido de demissão também, né? Pedido de demissão já era a Previdência, porque ela pediu demissão, então vai receber porque está na qualidade de segurado do período de graça. Mas, enfim, aí abriu geral desde setembro de 2017. Então essa foi uma modificação e que algumas pessoas ainda têm essa dúvida e que na época muita gente poderia ter feito revisão ou dar entrada de novo no requerimento, né? Porque tem 5 anos para requerer e com certeza ainda ficou para trás. Porém, nós estamos em 2021. Então, 2017, né? 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Então, ainda pode ter esse tipo de situação que você, advogado, pode estar, sim, pleiteando. Então, uma criança que nasceu ali no finalzinho de 2017, outubro, novembro de 2017, e que nunca foi requerido, ainda está dentro do prazo, ok? Mesmo que a empresa tenha demitido de forma errada, e aí considerando que ela não recebeu numa ação trabalhista, então ela pode sim requerer o salário maternidade na Previdência Social. E agora, mais recente, agora em 2021, dia 19 de março, também teve uma outra modificação, portaria do INSS autorizando também uma ampliação de recebimento de salário maternidade se a mulher, se a segurada, devido complicações no parto, devido situações de enfermidade, estender a sua internação. Se ela continuar internada no hospital, é também possível solicitar a prorrogação do salário maternidade devido internação, portaria de 19 de março agora de 2021, ok? Pessoal, é isso, salário maternidade aí destrinchado, com muito detalhe aí para a questão da transferência de pagamentos concomitantes, né? Lá da transferência do NIT para o ADA. E vamos para frente, continuar estudando, a gente se vê no próximo bloco.